Boa noite a todos. Vamos recomeçar o nosso bate-papo. Acho que houve um problema no sistema aí, nós perdemos o início, né? Então vamos lá. Vamos, para não fazer dois arquivos, né? Não criar dois arquivos, vamos começar do começo, né? Começar do começo, olha só que interessante, né? Então vamos lá. Boa noite a todos, né? Vamos lá com o nosso projeto A Consciência do Terceiro Milênio. Hoje, como diminuir o carro da humanidade, né? Quer dizer, na realidade, esse título aí é mais para chamar a atenção do pessoal, né? Que o pessoal veio pelo título, né? Mas é importante que veja o título e veja o conteúdo também. Então, existem várias maneiras de se mostrar esse tipo de coisa, né? Primeiramente, né? Aquela busca interior. Se eu mudar, a minha família muda. Se eu mudar, o meu vizinho muda e vai por aí afora, né? Então, vamos seguir aqui. Então, já começamos. Nós não estamos aqui para defender tese, né? Fazer a cabeça de ninguém, nem dar aula. Nós estamos aqui para bater um papo com vocês, mostrar uma experiência, um conhecimento, né? Uma vivência, né? Que nós temos no mundo e também na Sociedade Brasileira de Eubiose, através do professor Henrique José de Souza, né? Seus ensinamentos. Então, nós vamos aqui fazer profecias, né? Não vamos aqui, né, defender uma tese que o mundo pode melhorar, porque vou ensinar como é que é, né? Fazer aqui uma expressão aqui, aritmética para isso, lá que seja, né? Não é nada disso. Aí foi o que nós falamos no início, né? Se os mestres vierem e não conseguiram, né? Como é que nós vamos fazer um tipo de coisa assim? Mas, na realidade, toda vez que eles vêm, né, há um impulso, né, há um empurrar, né, vou dizer assim, a própria espiritualidade e a evolução de toda a humanidade. Então, vamos nós. Então, dê uma olhadinha lá nos mistérios das manifestações divinas, vocês vão ver lá como é que é a situação dessas manifestações, dos avatares, dos iluminados, vai por aí afora. Então, vamos aqui com o Yod Reval Ré, né? Inclusive esse princípio que aí está no próprio DNA, né? E vai por aí afora. Então representa Deus na sua fusão eterna com a natureza, etc. Quer dizer, na realidade, a natureza está em Deus, não Deus é a natureza. A centelha divina que nos guia sobre a terra existe em nós. Ela se torna facho no templo, ou seja, a estrela do céu. Então, em cada um de nós existe um facho, né? Existe um princípio, uma centelha divina dentro de cada um de nós. Só que nunca nos ensinaram que isso existia, né? Ou existe. Então, sempre aquela busca, né, do lado de fora, né? A busca pela felicidade na loteria, né? Nos ganhos, né? E vai por aí afora, né? Naqueles detalhes aquelas espertezas, né? Leve vantagem de você em tudo, né? E vai por aí, né? Que foi implantado, e as pessoas se envolvem nesse tipo de coisa. Então, aí, vamos ver no caso né? As posses, né? Os patrimônios, e vai por aí afora. Tudo isso nos guiando cada vez para mais longe dessa centelha divina. Não que não exista, né? Mas algum conforto deve ter, mas não em excesso. Então vamos lá, vamos continuar. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos e culturais da humanidade em todos os tempos. Ou seja, esse princípio você vai encontrar em toda parte, em qualquer religião, em qualquer movimento, vai por aí afora. Você encontra, quer dizer, se você está dentro de um movimento religioso, né, ou de uma filosofia, e vai por aí afora, e você não encontra o seu Deus interior, senão você não está entendendo nada. Né? Tem que haver um crescimento aí. Para diminuir o sofrimento da humanidade, causado naturalmente pela ignorância daquilo que os hindus denominam de avidya, né? Ou seja, de falta dos conhecimentos divinos, o que se poderia chamar de inasciência, o caminho é a sabedoria inicial das idades, né? Essa busca pelo seu Deus interior. Então,
cada vez mais as filosofias, as religiões, vai por aí fora, vai puxando as pessoas para fora dela mesmo, em busca de uma felicidade que está não sei aonde, e quando ela chega lá não encontra, né? E vai por aí. Né? Então, esse avidya é a ignorância das coisas divinas. Aliás, os únicos conhecimentos capazes de libertar a humanidade de sua escravidão, neste planeta de dores, de eterna concorrência, de lutas sem conta, onde ela, a humanidade, vem adquirindo experiência consoante o encadeamento de um trabalho dinâmico da evolução natural da mônada. Já Santo Agostinho teve a razão de dizer, né? Viemos da divindade e para ela havemos de ir. Né? Quer dizer, a nossa origem é a origem divina. Né? Então somos espíritos caídos aqui. E aí, para sair dessa prisão, nós temos de descobrir essa ciência dentro da gente. Essa luz dentro da gente, dentro de cada um. Então ninguém salva ninguém, né? Cada um dá uma dica para o outro e vai por aí afora, servindo de espelhos e vai assim, e aí as pessoas vão crescendo também. Para reforçar a nossa ideia, nada mais claro para se explicar o que disse a respeito da humanidade adquirindo experiência no mundo, do que as palavras do hierofante proferidas no templo de Delfos aos assistentes. Né? Então vamos lá. Vamos ver o que é a humanidade adquirindo experiência no mundo. Então, tudo são resultados. Então, antes de nós passarmos aqui, é o caso, né, das pessoas que, por hora, estão tão voltados, né, pela mídia, através da mídia, para as eleições e vai por aí afora, em busca de um presidente melhor, de um deputado melhor e vai por aí afora. Né? Vai assim. Então, cada um tem seus interesses, vai por aí, né, e vai assim. Então, vamos nós. Então, vamos lá, vamos ver o que o Hierofante falou. Então, ele faz uma saudação aos discípulos. Então, saúda a todos os que vieram para renascer após as dores da terra e que renasce neste instante. Vinde beber a luz do templo. Né? Vós todos que saís da noite misto. Né? Mulheres, iniciados, vinde alegrar-vos, vós que sofrestes, vinde repousar, vós que lutastes. Quer dizer, aí quando a pessoa começa a dar os passos em direção ao seu mestre, ao seu Deus interior. Né? Então, é muito comum as pessoas, até os nossos irmãos espíritas, né? As pessoas que têm um dom da clarividência e vai por aí, então, comentam, né, que as pessoas, quando passam para o outro lado, vão em busca de seus mestres. E, na realidade, acabam não encontrando, porque ele realmente não está lá. Ele está dentro de cada um. Né? Já imagina se Jesus estivesse lá de plantão para receber todo mundo que morre. Olha só que situação difícil. No caso de Buda e muitos outros, né, ficasse lá sentadinho no trono esperando que as pessoas chegassem. E não é bem assim. As pessoas vão encontrar aquilo que ela plantou, aquilo que ela acreditou, aquilo que foi o seu ponto de felicidade, de vivenciação, de experiência, entre outras coisas. E uma das coisas foi essa, né, que nos ensinaram que morreu, acabou. Por isso, a humanidade está nessa correria toda, né, tentando amealhar o máximo possível, né, de valores e vai por aí afora e tal. E depois não dá no caixão. Esse é o problema. Então vamos continuar. O sol que eu invoco sobre vossas cabeças, está dizendo o Hierofante, não é o sol dos mortos, é a luz pura de Dionísios. Dionísios, o grande sol dos iniciados. Então naquela época chamava-se, né, aquela cultura chamava Dionísio como o grande sol dos iniciados. Pelos vossos sofrimentos passados, pelos esforços que vos traz, vós vencereis. E se acreditardes nas palavras divinas, então já sois vencedores. Quer dizer, quando a pessoa bota os pés, né, já numa escola iniciática, ele já é um vencedor. Ele conseguiu sair daquela maia, daquela ilusão, né, daquele monte de infortúnio que estava lá prendendo ele, né,
buscando aquilo que não lhe pertence, e passou agora a uma nova etapa de vida, um novo estado de consciência. Porque após o longo círculo das existências tenebrosas, vós saíreis, finalmente, dos ciclos dolorosos das gerações, e todos vós encontrareis como um só corpo, como uma só alma, como um só Dionísios, né? Então, ao longo desse circuito, né, vai acabar encontrando o seu Deus interior, né? Aí, no caso, ele dá o nome de Dionísio. Aqui temos uma perfeita ideia da reencarnação, da sucessão da consciência, através de outras formas, com outros arquétipos acrescidos aos que deram à criatura humana a vocação, a tendência que a norteou durante a vida. As tendências positivas e negativas, tendo como poder equilibrante a mônada, a centelha divina, né? a essência da chama, né? A inteligência superior. A teoria, a missão de JHS, ou de Henrique José de Souza, é conduzir o homem a se fundir com o todo, ao voltar ao divino, né? Para voltar ao divino. A unidade primitiva, mas com vida consciente. Então, é aquele detalhe, né? Vida energia e vida consciência. Você tem que transformar, sair do inconsciente coletivo, né? Fazer o que todo mundo faz, aí chamado de alma grupo, que um faz, o outro repete, quer disputar, quer fazer melhor e vai por aí afora. E assim, cada vez se distancia mais do seu próprio mestre. A centelha na chama, né? A centelha divina, que nos guia sobre a terra, existe em nós. Ela se torna a faixa no templo, estrela no céu. Assim engrandece a luz da verdade. Aí continua o hierofante. Escutai vibrar a lira de 7 cordas. A lira como alegoria dos 7 estados de consciência que a humanidade deve adquirir através do espaço e do tempo, no nosso mundo a 3 dimensões. Então, no caso aqui, entre outras coisas, a lira de 7 cordas representa os 7 chakras, né? Então, se nós não alinharmos ele direitinho, de acordo com as leis da natureza e com as leis do universo, aí é difícil, né? Ouvir o grande sonido, né? Os sons inefáveis da natureza e de Deus também. Então, aí está dizendo, para escutar, né? Naquela época não se falava assim de mais detalhes sobre os chakras, vai por aí afora. Então ele fala da lira de 7 cordas, né? E agora não, gente. Do final do século passado para cá, quer dizer, do meado do século passado para cá, já houve uma determinação que muitas coisas já poderiam ser mostradas ao mundo, né? Para que as pessoas cresçam e tudo mais. Então, no caso, nós estamos no 8º ramo racial, nós estamos numa passagem de um dia da criação para um outro dia, que chama do 4º dia da criação para o 5º dia da criação, né? Então, esse interregno aí é onde está havendo o grande metabolismo, né? Da evolução espiritual de toda a humanidade. E daí, então, vai se passar a bateia, né? do Supremo Arquiteto do Universo, e vai retirar as pedras preciosas que irão, então, dar continuidade ao seu processo evolutivo, aí já no 5º dia da criação ou da evolução. Na Bíblia fala que o mundo foi criado em 7 dias, coisa e tal, mas na iniciação nós aprendemos um pouco diferente, né? Que não foram só os 7 dias, não. Nós estamos ainda no final do 4º dia da criação e estamos indo para o 5º dia. Então é a lira de Deus. Ela faz mover os mundos, né? Ouvi bem que o som vos atravesse, o som dos 7 tátuas, ou força sutil da natureza, que se transformam em 3, a um e no Om, né? Aí o 8º princípio, que é o Om, tal como é composta a palavra sagrada, e que se faz depois de pronunciada. Destarte, abrir-se-ão as profundezas dos céus. Inclusive existe uma yoga, né? Que é chamada yoga do globo azul, e que se pronuncia essa sílaba, vamos dizer assim, né? Chamada Om. Então vamos nós. Pessoal, vai preparando aí suas perguntas aí para a gente responder em tempo, hein? Depois,
eu pensei em perguntar alguma coisa, então, mas aí você desligou e tal, acabou. Então vamos nós. Então aí, o princípio é esse, é socorro aos fracos. Esses fracos aí, não é tão somente aquela pessoa que tá sem dinheiro, não é abonada, né? Não é só isso não, é fraco de espírito. Às vezes as pessoas caem na sarjeta porque falta uma essência divina dentro dela mais vigorosa. Ela se entrega justamente às coisas da terra, né, às coisas do mundo. E aí não tem mais jeito, porque a tendência realmente é jogar a pessoa para baixo. Então, o que nos eleva, justamente, são aqueles acordes da lira, né, de 7 cordas, né, a lira de Orfeu, e vai por aí afora, tem vários nomes, né? Então, essa força é o que nos mantém para frente, para cima, e vai por aí afora, vai, né? Mas desgraça aos maus, aos profanos. Eles serão confundidos porque no êxtase dos mistérios, cada um vê até ao fundo a alma do outro. Ali, os maus são feridos pelo terror e os profanadores pela morte. Olha só que coisa terrível aí, né? A decadência humana. E agora que Dionísios, o Deus Sol, né, luziu sobre vós, eu invoco Eros, celestes, o Todo-Poderoso, que ele seja os vossos amores em vossos choros, nas vossas alegrias. Amai, porque tudo ama, né? Os demônios do abismo e os deuses do éter, ou do céu. Amai, porque tudo ama, mas amai a luz e não as trevas. Lembrai-vos do fim durante a vida. Então vamos nós. Alguém já tem alguma perguntinha para fazer, não? Então, nesse caso aí, né, a essência divina, a centelha na chama, luziu sobre vós, sobre a pessoa, né, sobre o iniciado. E aí ele fala, eu invoco Eros celeste, né, a essência divina, né, o amor universal, que vem através de Eros celeste, o Todo-Poderoso. Então deu o espírito e a alma à pessoa, vamos dizer assim, ao ser vivente. Então, fora disso aí, tem que tomar cuidado, né, com o que as pessoas vão militar, né, vamos dizer assim, e vão viver e depois assumir suas consequências. Quando as almas volteiam na luz, elas trazem como manchas sujas sobre o seu corpo sideral todas as faltas da sua vida, as tendências ou ações, as paixões provenientes das modificações do pensamento e da imaginação. Isto é, tudo quanto de prejudicial à sua própria evolução pratica o homem, dizemos nós, né? Naturalmente ele vai dizer aí, vai mostrar que é uma consequência, né? Depois a gente continua. Então está aí as faltas das paixões, todas as faltas das suas paixões, da sua vida, as tendências ou ações das suas paixões provenientes das modificações do pensamento e da imaginação. Então a pessoa sai do rumo, vamos dizer assim, ela sai do trilho, né? O trilho que levará ela conscientemente a se defrontar com o seu mestre, com o seu Deus interior. Então ela desvia pelas coisas do mundo, pelas coisas mundanas, né? Não que a pessoa iria rejeitar as coisas do mundo. Não é nada disso, porque existem as coisas e eles são para ser, vamos dizer assim, saboreadas, né? Vivenciadas. E vai por aí afora, mas tudo tem um equilíbrio, uma harmonia. Nada de excessos, né? Vamos dizer assim. E para apagar, é necessário que expiem o que regressem à Terra, e que regressem à Terra. Eis aí a teoria da reencarnação, que as religiões ocidentais não admitem, para não acabar com as missas pró-defuntes e tudo mais com o que fazer negócio como verdadeiros vendilhões do templo, que são. Mas os puros, mas os fortes vão para o sol de Dionísios, né? Vão para o grande mestre, para a essência divina, e vai por aí, né? O caminho é esse aí. Então, muitas coisas, as pessoas, através de crendices, ela vive atrás de certas coisas, né?
E as coisas não existem, e elas criam um egrégor em cima disso. Ela cria um campo de força muito poderoso, né? Inclusive em acreditar que a própria missa vai resolver o problema do defunto, né? Lá do outro lado, ele vai se defrontar com o seu Deus interior, né? Com o senhor o senhor do karma dele. Moisés disse que parou de novo. Aqui continua funcionando. Aqui está funcionando. Por enquanto está funcionando. Então ele vai se defrontar com o seu mestre, né? O seu mestre particular, dentro dele, não é lá de fora, né? Não vai ser Jesus que vai vir julgar, não vai ser Buda, não vai ser Maomé, não. Vai ser a sua centelha divina é que vai avaliar tudo aquilo que foi, vamos dizer assim, angariado através das experiências daquela vida, né? E aí, quer dizer, não adianta nada querer pagar para alguém fazer um cerimonial para salvar a alma de uma outra pessoa. Aí o que sobrevive realmente é o karma que a pessoa adquiriu, né? Quer dizer, o karma, quer dizer, na realidade, o karma, ele rege toda a vida humana e vai por aí afora. E aí, vamos dizer assim, o karma negativo que ela adquiriu. E agora cantai o Evoé. Melhor dito, Revolré. Ou então, Iod Revolré, ou o grito sagrado de todos os iniciados do Egito, né? Naquela época, da Índia, da Fenícia, da Ásia Menor e da Grécia, né? E hoje também, né? Aqui no Brasil, na América do Sul, né? No Ocidente, o Iod Revolré representa Deus na sua fusão eterna com a própria natureza, etc. Quer dizer, a natureza é a própria, vou dizer assim, a manifestação de Deus em vários planos de evolução. Evoé, gritavam os arautos aos quatro cantos do templo. Evoé respondia à assembleia entusiasta, agrupada sobre as escadas do santuário. E o eco pelo apelo sagrado à renascença, a vida espiritual rolava no vale, repercutindo nas montanhas. Até os pastores selvagens de Ossa, suspensos com os seus rebanhos, né, ao longo das florestas, perto das nuvens, respondiam Evoé, Evoé. E vai assim. Então, só para recapitular, nós tomamos um caminho aqui, né, sobre como aliviar o karma da humanidade, né? Quer dizer, não é da humanidade, é de cada um ser vivo na humanidade, né? De cada pessoa, de cada ser humano. Então, se ela buscar esse valor dentro de si, não importa a religião que ela esteja, ela vai se divisar um dia com a luz que vai guiar os passos dele. E é por aí. E não de crendice, ficar de crendice, achando que vai resolver, vai por aí afora, os outros estão, eu estou salvo, os outros não estão, né? Aquelas histórias todas que nós conhecemos. Vamos seguir. Os homens receberam esse eco e entenderam sua veneração à natureza viva. E todas as idades, os vegetais serviram de síntese aos pensamentos humanos, assumindo a sua expressão simbólica. Vamos em frente. Então, às vezes as pessoas vêm procurando uma palestra que venhamos com fórmulas para resolver os seus problemas, e entre outras coisas, né? Então, nós já comentamos no início que não existem essas formas, né? A não ser que seja aquela, assim, olha, dê um passo em direção à luz, que ela vai iluminar seus passos. É por aí mesmo, não tem outra forma. Ah, eu quero encontrar a minha alma gêmea, parecendo que isso vai resolver o problema, né? Aí o outro fala assim, aí a mocinha lá, né, coisa e tal, ah, quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí vem a pergunta assim, será que vai ser mesmo? Pergunte aos casados se estão gostando, né? Vê se a coisa funciona dessa maneira, né? E entre outras coisas. Então tem 1000 coisas, né? Ah, se eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz, vou resolver o problema. Que problema que vai resolver? Vai pagar uma conta, coisa e tal. Mas aí o princípio que ela tem dentro de si é adquirir uma outra conta, uma outra dívida, e vai assim, né? Até parece que os ricos são felizes. Será que são felizes mesmo? Então, a coisa é por aí. Então,
o próprio dinheiro mesmo, né? A parte financeira, tem o seu valor também. Mas tudo tem um início, um meio e um fim. Provam isso as várias árvores cultuadas por toda parte, inclusive o pinheiro, no cristianismo, no norte da Europa, e que chegou até nós, exprimindo a objetivação da essência una, ou seja, nos festejos natalinos do menino Jesus. Que daí já incorporaram aí também, né, uma árvore, já colocaram aí também o pinheiro, e as pessoas lutam aí para conseguir o pinheiro no final do ano, para colocar dentro de casa, e assim também em outros países, e vai por aí afora. Aí já se criou uma árvore de Natal, e as pessoas vão atrás disso aí, né? E tem pessoas que, se não fizer árvore de Natal em casa no Natal, ela fica realmente constrangida. Então, tudo isso aí parecendo que vai colocar árvore de Natal e vai resolver os problemas pessoais, né, espirituais de cada um. Assim também o Dionísios, né? Dionísio, Deus Sol, tornou-se Baco, o Deus da vida, como se fosse o seu doador, o Deus das dividimas, da alegria, simbolizado pela vinha, tomando as atitudes emocionais mais variadas, porque surgiu da imaginação também afetiva e emocional dos seres humanos. Né? Aí já vem um outro princípio dentro de cada um, também acontecendo, aí está aí o afetivo emocional dos seres humanos. Festejando, surgiram as festas populares, onde muito mais tarde se originou o carnaval, né? Então, onde os participantes sujavam o rosto com a borra do vinho, mascarando-se, substituindo o espírito da razão pelo espírito do vinho, cedendo à embriaguez sensual. Então, aí cria uma máscara, né? Aí já temos uma máscara que é a personalidade, aí coloca mais uma máscara sobre essa personalidade mesmo. Desse modo, evoluiu o ser humano. E evolui sempre entre dois polos, né? O positivo e o negativo, o bem e o mal, o nome que queira dar. Nos festejos de Baco, Deus do vinho, vamos ainda encontrar as origens do teatro, atribuídas suas criações a Téspis, que deve ser essa pronúncia, com o seu carro. Nessas festas báquicas, encontram-se duas máscaras, uma representando a tragédia, o trago-bode, e outra a comédia. Então vamos ver o que ele explica aqui. Bastando para expressá-las, no teatro, que a boca seja um semicírculo com as pontas voltadas para cima, né? O riso, vai por a risada, traduzindo elação, alegria, riso, e a outra, um semicírculo com as pontas para baixo, expressando a tristeza, a dor. Nessas máscaras estão expressas a dualidade, ou está expressa a dualidade, ou o caminho a que os sentimentos levam o homem pela estrada angustiada da evolução. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Foi o Alberto que disse que caiu lá para ele, não está voltando, ele vai comer uma muqueca dele, uma muqueca de arraia, e depois ele vai assistir. Então. O nosso primo na Bahia está dizendo aqui que caiu o sistema lá, enquanto não volta, ele vai comer uma moqueca de arraia. Olha só, ainda maltrata a gente que não jantamos ainda, olha só. O que é isso, meu Deus do céu? E vai por aí. Vejamos o que diz Roso de Luna, neste sentido, em seu livro Wagner, Mitólogo e Ocultista, na página 47. Pode muito bem dizer Platão que o objetivo dos mistérios é levar as almas a seu princípio, ao estado primitivo e ao final, né? Isto é, a vida de Iorpitá, do qual desceram com Baco, o que é quem o conduz. Olha só que interessante, né? Alberto voltou. O Alberto voltou lá. Pelo jeito adiou, né? Adiou a muquequinha dele lá, na Bahia. Então vamos continuar. De modo que o iniciado habita com os deuses, segundo o grau da divindade que preside os iniciadores. Recebe duas classes de iniciação. As do mundo, que são, por assim dizer, preparatórias,
e as do outro, que constituem o complemento das primeiras. Vamos seguindo aqui, vamos complementar o raciocínio. A filosofia e a mitologia concordam. Aquele que se dedica de má fé ao estudo da primeira não colhe frutos, do mesmo modo que aquele que não passa do grau vulgar da iniciação, né? Então a filosofia e a mitologia, né? A própria mitologia aqui esconde lendas, histórias, né? Que na época era uma forma de esconder a própria verdade da humanidade, né? Então tem a mitologia grega, a mitologia romana, entre outras muitas, né? Que esconde a vida dos seres evoluídos e também da humanidade no tempo da raça lemuriana, na raça atlante, entre outras coisas. Então vamos embora, vamos lá. Quando Sócrates diz que a alma sumiu no lodo, quer dizer que se abandona, né? Quando Sócrates diz que a alma sumiu no lodo, quer dizer que se abandona e segue as coisas exteriores, e dizendo assim, que é expressar que se faz com ela. Quando diz que a alma é recebida entre os deuses, deve-se entender que vive no mesmo modo e sob as mesmas leis que os próprios deuses. Quer dizer, saiu das leis mundanas, profanas, e está sendo regido agora por leis superiores, leis espirituais. E assim, e para terminar, citamos um pensamento de Gautama Buda. Preste atenção, uma coisa interessante, né? Nós não estamos aqui, nós comentamos, não estamos aqui dando fórmulas, né, para a felicidade, não, porque aí depende de cada um. Se a pessoa se prepara para uma coisa pequena, ela vai ter uma coisa pequena. Se ela se prepara para uma coisa tamanho médio, e vai assim, ou maior, né? Então, se ela se prepara para crescer, para melhorar, para evoluir, coisa e tal, assim vai. E se ela procurar um caminho através do bem, do bom e do belo, melhor ainda. Isso que é importante. Então, a mente humana iluminada é maior do que um anjo e um Deus. Olha só, a mente humana iluminada. Olha só a altura que ela alcança, né? O poder que cada ser humano tem. A mente humana iluminada é maior do que um anjo e um Deus. A razão intuitiva está acima do sacerdote e da revelação. Quer dizer, a própria verdade, né? A ísis sem véu, vamos dizer assim, né? Está acima disso tudo. O domínio de si mesmo é melhor que o jejum, que a mortificação e a prece. A caridade maior que o sacrifício e o culto. Quer dizer, se você faz alguma coisa por alguém, dá a mãozinha para alguém crescer e vai por aí afora, você está fazendo mais do que você fizesse um montão de missas e vai por aí afora, né? Então, o domínio de si mesmo é melhor que o jejum. Se você se dominar, saber o que vai comer, o que vai falar, entre outras coisas, né? O que vai sentir, o que vai pensar, né? É melhor do que praticar de ficar dias sem comer, fazer jejum, fazer um monte de coisa e tal, né? Então, é melhor do que a própria mortificação e a prece. Então, as pessoas, às vezes, ficam rezando de noite, mas esquecem de realizar, né? De crescer, de melhorar. E é o caso que as pessoas vão à missa o dia inteiro, todos os dias, né? E não só a missa, né? Vão à missa todos os dias, vão aos templos, vão às igrejas, vai por aí afora, e não melhora nunca, né? E nunca melhora. Tem que melhorar, se não melhora, né? É sinal que não está entendendo nada. Vamos nós. Aí chegou a palavra do professor Henrique de Souza. A Sociedade Brasileira de Eubiose não surgiu no Brasil como um fenômeno comum religioso, né? Do que tão pródigo tem sido o nosso século. Né? Não é um fenômeno aí que alguém abriu lá uma igrejinha lá na garagem de casa, coisa e tal, e depois foi crescendo, e depois tem um templo imenso, né? Como a flor do lótus, que em 100 anos floresce apenas uma vez, ela é a pétala augusta de um movimento, cuja origem se estende com as idades, e para o qual os milênios são partículas infinitesimais do tempo divino. Então essa aí é uma pequena fala do professor Henrique de Souza, né, mostrando esses valores
que acontecem no meio da humanidade e as pessoas não percebem. As pessoas ficam assim, baratinadas, né? Elas ficam procurando daqui e dali. O pessoal frequenta um montão de religiões, de filosofias, de movimentos esotéricos, vai por aí afora, vai, né? E, na realidade, se um dia ela parasse e desse as piadinhas para trás para ver o que ela conseguiu com tudo isso aí, na realidade foi uma confusão imensa na sua mente e no seu coração. Não veio trazer aos homens o consolo da piedade, né? Mas o consolo da verdade e da justiça. Surgiu como surgem, ao longo da história humana, os movimentos destinados a libertar o espírito da degradação, a alma das paixões e o corpo das enfermidades, né? E se você começa, da iniciação, você começa a procurar todos esses valores, então, de acordo com as 7 tônicas primordiais, né, vai dar desde a alquimia até a teurgia, você vai começando a aprender também a se dominar, a controlar suas células, seus órgãos, suas vísceras, vai por aí afora, vai, né? Vai nesse caminho aí, né? Então, é o caso de até procurar saber, por exemplo, o caso de São Germain e muitos outros, se alguém encontrou ele no hospital doente alguma vez, né? É um argumento, é uma fala. A Sociedade Brasileira de Eubiose é um elo da corrente da evolução, o anel da grande cadeia, que partindo do Logos manifestado, a ele voltará pelos caminhos da experiência, subindo e descendo, palmilhando a espiral da travessia humana na face da Terra. Então está aí o princípio, né, vou dizer assim, da iniciação. Seu papel principal é o preparo do campo sáfaro ainda, onde há de florescer a nova civilização, portadora de melhores dias para o mundo. Sim, porque de fato o Brasil é o santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura, né? Então nós estamos passando uma fase difícil aí, uma limpeza de terreno tremenda, né? A limpeza, as ervas daninhas estão aí pela Lava Jato, para tudo quanto é canto, né? Em toda parte. Então está havendo uma limpeza aí entre essas pessoas e as pessoas saírem dos maus exemplos e começarem também a pensar em coisas nobres, justas e perfeitas, né? Daí seu glorioso lema, spes mestres in semine, a esperança da colheita reside na semente. Quer dizer, se você planta bons frutos, né, boas sementes, vai colher bons frutos. Mas se você planta más sementes, né, sementes já deterioradas, problemáticas, coisa e tal, o produto vai ser realmente alguma coisa fora do que é esperado. Relacionada com a brasileira, né, que não deveria de modo algum permanecer na superstição e no erro. Seu escopo principal é o combate intensivo ao analfabetismo e a tudo quanto já foi apontado e que contrarie ou impeça a evolução humana. Então, qualquer coisa que saia dessa linha, né, desse trilho, realmente está fadado a não se preparar para um novo ciclo, para a nova era, e vai assim, né, por aí adiante. No Brasil, pelo Brasil, e para o mundo, é o trabalho da Sociedade Brasileira de Eubiose, sediada na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, por força de lei, no presente ciclo. E nessa cidade, bem como nas terras sagradas da ilha de Itaparica e na Serra do Roncador. São emanadas irradiações espirituais que, devidamente aceitas e compreendidas, e trarão para a Terra, né, uma era de paz e felicidade, que todos almejamos, marcada pela manifestação no início do 3º milênio, né, agora já no 3º milênio, né, na excelsa expressão do Cristo universal, né, o Buda universal, o Maitreya Buda, o nome que queira dar, e para a qual todos devemos, sem exceção alguma, colaborar. E aí de lá, res non verba, né? Atos não palavras, né? E foi aí a palavra do professor Guilherme Souza, e estamos aguardando que alguém comente alguma coisa para nós, aí acrescente alguma coisa para a gente também, né? Lembrando que existem várias maneiras de se fazer essa palestra, várias linhas de raciocínio e vai por aí. Então, lá na frente, daqui mais um ano, eu acho, nós vamos ter esse mesmo título, né? A segunda parte dela,
mas com outra linha de apresentação. Nosso bate-papo aqui não é para salvar ninguém, não é, né? É para mostrar que existe algo. Esse que é importante. É a pessoa entender que existe algo mais, né? Além, né, daquelas vãs filosofias que normalmente nos impingem, né? Em toda parte, né? E vai por aí. Não esquecendo também que a própria mídia, né? Os políticos, os empresários e tal, são seres humanos, são passíveis de erros também. Então, o cuidado que temos que ter com essas pessoas também, né? Eles podem querer implantar alguma semente nociva em nossas cabeças, que às vezes eles pensam que é boa, mas para a gente às vezes não é. E um dia eles vão botar a mão na consciência e vão ver que estavam errados também. Então, cuidado, né? Com esses programas todos que podemos observar o seguinte, que o nível dos filmes que são apresentados sempre é com tiroteio, com roubos, assaltos, vai por aí afora, né? Então tudo isso aí cai dentro das nossas casas, fica no nosso subconsciente. Nós vamos dormir e levamos isso para o plano astral e vivenciamos isso aí. Você pode ver que você liga a televisão, as reportagens nada difere dos filmes que nós assistimos também, né? Então, as pessoas recebem esse impacto desses egregores, dessas energias negativas, e vão também vão realizando também, né? A falta de respeito dos professores, né? Nas salas de aula, os alunos não obedecem mais, né? Os pais não educam seus filhos, achando que o professor que tem que educar, entre outras coisas mais que existem, e que devem ser logo resolvidas por aí afora, né? E as pessoas chegam querendo voto, querendo isso, que vão fazer aquilo, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Até parece que está fazendo promessa para santo, né? Eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu prometo isso, eu prometo aquilo, e até hoje não se apresentou nada, vamos dizer assim, nada entre aspas, né? Porque, por muito menos, outros países caíram, quebraram, e o Brasil ainda continua de pé, né? É um desafio que existe por trás disso aí, por conta da essência divina que está implantada aqui no nosso Brasil, no nosso querido Brasil, e por mais que tentem quebrar o sistema, não conseguem, né? Que existem outras forças poderosas, superiores a essas coisas negativas que existem por aí. A iniciação real consiste em dinamizar este centro de consciência em estado latente em grande parte da humanidade, né? Então, a iniciação real, aquela que você vive a parte simbólica e a parte real, você realiza, você aprende, não é só ficar fazendo yoga dia e noite, não, né? Tem a realização também. Portanto, todo esforço do discípulo deve ser direcionado no sentido de desenvolver seu corpo causal, sem o que de nada servirá qualquer esforço no sentido da libertação e da imortalidade. Aí um detalhe, o corpo causal aqui é um corpo superior, está acima, é mais sutil do que o nosso corpo mental. E justamente a tônica do quinto milênio é justamente desenvolver esse corpo causal, né? Essa parte é o mental abstrato. Então, existe uma pequena separação entre esses corpos, o corpo mental e o corpo causal. E as pessoas que labutam pelo mal não conseguem chegar, atravessar essa ponte entre o divino, entre o terreno e o divino, né? Então, justamente a iniciação é para trabalhar justamente esse corpo causal, né? É construir essa ponte, né? Vou dizer assim, essa travessia, né? Para o lado divino. E aí vem lá A Viviane. A Viviane falou aqui uma coisa muito importante, vamos ver. Buda coloca que a razão intuitiva, domínio de si mesmo e a caridade são o caminho para a iluminação. O senhor comenta que no Brasil precisamos erradicar o analfabetismo. Seria analfabetismo espiritual, já que estamos no Brasil, onde está implantada a essência divina? Isso, por aí mesmo.
Veja só, é isso mesmo que você falou, você lembrou muito bem, né? Esse analfabetismo espiritual, porque grandes, vamos dizer assim, grandes iluminados, né? Grandes adeptos, coisa e tal, às vezes não sabia nem escrever direito, né? Então mostra que a parte espiritual é superior a isso aí, até o analfabeto, né? Vamos dizer assim, um analfabeto comum, ele tem espiritualidade também. Às vezes são pessoas clarividentes e vai por aí afora, né? É bom que desenvolva essa outra parte, a parte do progresso, da prosperidade, né? Do conhecimento, e vai por aí afora, né? E é o que está falando aí, né? Então, o nosso aspecto aqui, o analfabetismo nosso, o principal nosso aqui, é o analfabetismo espiritual, né? Então as pessoas roubam lá o que querem lá em Brasília, nos governos, vai por aí afora, depois vai na missa no domingo, vai rezar e pensa que está por aí mesmo, está resolvido o problema, né? E não é bem assim que funciona. Aí dá um dízimo bem alto, né, para salvar a sua alma, etc., pensando que vai resolver todos esse karma negativo que ela adquiriu. E não é bem assim, a coisa não funciona dessa maneira, não. E, o que mais? Então é isso aí, a Viviane comentou aí com muita propriedade, né, mostrando o que nós falamos aqui, né, através de Buda. Aí você vai encontrar também em Maomé, você vai encontrar no Brahmanismo, você vai encontrar nas grandes religiões, vamos dizer assim, né, a própria ciência da vida. E as pessoas, às vezes, não entendem bem o que o próprio mestre deles lá falou, né, que na realidade são frascos diferentes, mas o perfume é o mesmo. Então vamos lá, estamos aguardando também mais uma colaboraçãozinha aqui para a gente aqui. Vamos lá. Se você respondeu, tá bom a resposta ou quer mais alguma coisa? O que faltou aqui? Vamos lá. A Viviane. Cadê o Moisés? Moisés está caladinho, não sei porquê. O que houve com Moisés? Gisele. O que tem? Cadê a Gisele? Gisele está conosco também? Tá sim. Fala alguma coisa pra gente, Gisele. Viviane, obrigado, é isso mesmo? É que aqui o meu chat aqui, a letra é miudinha. Deve ser tamanho 8 ou 9. E dessa distância aqui para ler é difícil. Então eu fico dependendo aqui da contra-regra aqui, que é Dona Lilica aqui, vai ler para a gente. Né? E vai por aí. Dona Lilica. Ela não vai chamar de Dona Lilica, não. A Gisele está aqui. Eu estou aqui, Gisele. Grande abraço, Gisele. Saúde e boa sorte para você e para a família também. Ela não quer perguntar nada, não? Você não quis falar nada com a gente hoje? Poxa, Então a gente imagina que tem muito que pensar, né? Porque, na realidade, eu também tenho muito que pensar também, né? Então, para cada tema desse aqui, tem 7 vertentes, né? Nós tivemos uma aqui através do Dionísio, vai por aí afora, o Hierofante, né? Então, mas existem outras 6 vertentes também, que ao longo do tempo nós vamos também trabalhando, né? Preparando e apresentando também. Dá um abraço no Luiz, na criançada também. Cadê? O Gisele está pensando. Eu estou pensando, e eu também. Eu também. Então vamos mais um pedacinho aqui. Ó. A iniciação do professor Gisele Souza foi ainda, né, superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Olha aí o caso que a Gisele falou, né? Foi a Viviane que falou sobre as pessoas mais humildes também, né? Então, nos bancos escolares, nós estamos sempre falando aqui, na nossa sala de aula, nós encontramos pessoas humildes, junto com outras pessoas que são doutores, médicos, né? Pessoas mais preparadas e tudo mais, mas, no entanto, o que vale ali é a espiritualidade. Isso que é importante. Ensinou, sim, ao homem de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento, de evolução. Então vamos lá. O que a Viviane falou para a gente agora? Acrescentou aqui nosso trabalho aqui.
Em relação ao corpo causal, que o senhor coloca como corpo superior, sendo mais sutil do que o mental. Essa ligação do corpo mental e do corpo causal, como se daria? Nossa Senhora! A gente dá corda para essa turma e eles pegam a gente na curva, né? Coisa e tal. Essa ligação vem através da meditação, né? Quando você busca seu Deus interior. Então, é dito o seguinte, o próprio universo, quando você dá um passo em direção a ele, a centelha divina, a Deus, o nome que você queira dar, automaticamente eles vão construindo uma ponte de lá para cá. Entendendo? Então, quando a pessoa dá um passo aqui, aí diz assim, até alguns amigos espíritas falam assim, e dão 7 passos de lá para cá. Né? Então, à medida que nós vamos meditando, nós vamos buscando essa conversa pessoal com o nosso Deus interior, com o nosso mestre, com Deus, com a Mãe Divina, o nome que queira dar, essa ligação vai ficando cada vez mais forte, mais poderosa, né? Mais densa. E assim vai formando. A tônica dada para esse milênio, né? Pela grande fraternidade branca, né? E vai entre outras coisas, é que nós devemos trabalhar a parte também mental. Não só o causal, mas o mental também. Mas é através do mental que nós chegamos ao causal. Né? Então, o cuidado, aí é uma maia. Aí vem aquela situação que até no filme mostra, né, aquele filme lá do Indiana Jones, o cara atravessando o abismo, né, em cima de uma lâmina, né, de uma espada. Então é justamente isso, o cuidado que todos nós devemos ter com a parte intelectual. Né? Então, se intelectualizar demais, essa ponte não vem, ela fica lá onde que ela está, até onde que ela chegou. Né? Ela fica densa. Então, em vez de ser uma coisa sutil, ela fica densa. Então, a parte intelectual é uma barreira entre o mental e o mental abstrato. Então, aí, através da meditação, né, tem pessoas que, às vezes, para decorar um texto, lê aquele texto mais de 30, 40 vezes ou mais, né, até decorar aquilo ali, assim. Né. Já na iniciação, ela pede o seguinte, que você entenda o que o mestre quis dizer, né, você se prepare em cima disso aí e você expresse o seu conhecimento, né? Não de repetir através da memória, da decoreba, tudo mais, através da intelectualidade, aquilo que foi dado. Não, você tem que apresentar a sua opinião. O que você entendeu. Né? Isso aí, cada vez mais, vai alimentando essa ponte, né? Essa ligação. Entre um corpo e outro, existem 7 subníveis. Né? Vou dizer assim, 7 níveis, né? Os subníveis. 4 são ligados ao corpo mental, né? E 3 ao corpo causal, né? A Igreja Católica diz que isso aí é o céu. Então o céu que falam tanto na Igreja Católica, esse mistério todo que eles falam aí, não é no céu, lá no cosmos, onde tem as galáxias, não. Esse céu é interior. Então, enquanto a pessoa passar pelo fenômeno da morte e for para esses 4 subníveis, ela vai ter que retornar daí. Entendendo? Ela vai ter que retornar até preparar a sua ponte. Mas a partir do momento que ela passe para o 5º nível, o 6º e o 7º, né? Ou o 1º, 2º, 3º na ordem de descida, aí a coisa já muda de figura, porque você já está trabalhando a sua parte espiritual. E isso que é importante. No caso do professor Henrique José de Souza aqui, isso já vem de milênios também, né? Já do brahmanismo, vai por aí afora, entre outras coisas. Então, no nosso caso aqui, nós temos as iogas. As iogas é para isso. É para facilitar a pessoa a se identificar com o seu Deus interior. Aí ela começar a fazer um grande mergulho dentro de si. Então, para ela passar na ponte, ela tem que fazer um mergulho. Por incrível que pareça. Não é pular da ponte, não. Mas ela pular dentro de si mesmo, do seu mestre. Né? Vai conviver com o seu mestre. Entender o seu mestre. E aí sim você vai entender, né?
que como é que se faz. Aí um dia você vai entrar nessa ponte, né? Você vai ter um sonho, você vai ter uma visão, você vai ter lá um repente na sua vida, você vai ver uma ponte, você vai entrar nela, e lá no meio da ponte você vai encontrar com uma pessoa, e essa pessoa será você mesmo, só que será seu mestre. E aí teve um caso até que a pessoa disse assim, poxa, até que enfim que você veio, né? Poxa, falou, o mestre que falou com o discípulo, até que enfim você apareceu aqui, né? Gisele, pois lá. Gisele. Buscando essência divina, nossa verdadeira origem estelar, porque o caminho é para dentro. Então. Aí daí a Viviane escreveu a quadratura e o triângulo. Entendi. Então. Percebeu o que era o... Viu? A Viviane já deu um passo aqui, a Gisele também deu um passo de lá muito importante, né? Deixa eu ajeitar aqui fugiu aqui meu negócio. Aí. Então tá aqui. Então... Da Gisele porque o caminho é para dentro. Aqui essa é a Viviane. A quadratura, né? Triângulo. Então, você vê, né? Na própria maçonaria fala na pedra cúbica, né? Que é a personalidade. Então, em todo lugar você vai encontrar um pedacinho, você vai encontrar vestígios dessa iniciação, desse conhecimento, né? Só que as pessoas não meditam sobre isso aí. Elas tomam as coisas em nível intelectual. Ela memoriza aquilo lá, né? E repete, mas não procura, né? Aquele chamado eureka, descobrir, né? Esse que é o importante aí. Vamos nós, cadê mais um pedacinho aqui, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose prima pela liberdade interior, né? Eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Vamos nós. Olha só, desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, e em busca do seu Deus interior. Quer dizer, ela nos oferece essa trilogia, vamos dizer assim, né? Como forma, né? Se querem uma fórmula, né? Aí está uma fórmula para você encontrar seu Deus interior. E aí vamos nós. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Aí a Gisele falou também, a Viviane também, olha só. Mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda o curso de correspondência. Está aí o telefone e ainda o curso à distância, o EAD, né? Qualquer coisa que não possa frequentar diretamente, né? Ter a presença, né? Está aí o telefone, dá uma ligada para lá e se informe direitinho como fazer o curso de correspondência, né? Ou à distância, né? Então está aí. Mais alguma coisa? Vamos lá? Cadê o Moisés? Moisés nem para dizer assim, estou aqui. Como é que ele fala, né? Estou aqui. Leonardo não estava aí hoje. Leonardo não veio hoje. Estou indo devagarinho, hein? Estou indo devagar. Vamos ver. Bem, então estamos encerrando, né, nosso horário de hoje, né? Espero que todos nós, né, vamos dizer assim, entendamos, né, o recado do mestre, um dos recados que ele dá, né, que ele manda para a gente, que ele nos oferece, né, o que a vida dispõe, né, e vamos cada vez crescendo mais, vamos aprendendo, vamos crescendo mais, vamos burilando a pedra cúbica, burilando nossos caminhos, as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos, né, nossos sentimentos, isso que é importante, né, para podermos um dia nos defrontarmos com a nossa luz, nosso mestre, do outro lado dessa ponte, onde está o corpo causal. E assim, o que mais? Não, só dando boa noite. Boa noite a todos, um grande abraço e até sempre. Tchau, tchau.